A manchete é: Bolsonaro torna pública uma carta que recebeu de Joe Biden. É claro que ele omitiu aquela parte em que ele tomou um esporro. Desde que Lula foi reabilitado dentro da política nacional, desde que ele tornou-se elegível de novo, muita coisa mudou no Brasil. De algumas semanas para cá, cada ação de Lula gera uma reação do governo Bolsonaro. O que quer que Lula se mostre capaz de fazer, Bolsonaro tenta mostrar que é capaz de superar. O que me dá uma ideia, né? Mexe com a minha imaginação. Será que se o Lula mostrar que tem coragem para sentar na mão do Cristo Redentor, será que se o Lula se mostrar capaz de fazer isso, o Bolsonaro vai tentar mostrar que ele é capaz de pular lá de cima? Desculpa, eu quero manter a elegância, mas tem vezes que é difícil para mim. Houve aí a última live do presidente Bolsonaro. Ele basicamente está tirando sarro das quase 300 mil pessoas que a negligência dele matou. Tá? Sem problema, se tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você tiver lá, falta de ar, você vai para o hospital. E é num momento desses, quando eu faço um comentário como o que eu acabei de fazer, que você se pergunta: mas será que o Meteoro é um canal isento? Ora, claro que sim, estou isento de qualquer culpa por odiar um genocida. Como você já sabe, Lula tem se reunido com líderes internacionais, tem intermediado a compra de vacinas, participou das negociações da Sputnik com o consórcio Nordeste, andou se correspondendo com o Xi Jinping da China e aí foi lá e deu aquela entrevista para a CNN. Foi porque o Lula deu essa entrevista aí para a CNN que o Bolsonaro divulgou a tal carta que ele recebeu do Joe Biden, dos Estados Unidos. E aqui, antes da gente ir para a carta, seria legal relembrar a entrevista que o Lula deu para a CNN. Eu sei que os Estados Unidos têm um excedente de vacinas e imagino que talvez, quem sabe, esse excedente pudesse ser doado para o Brasil. Poderia ser doado inclusive para outros países mais pobres que o Brasil, que não têm condições de adquirir vacinas. Por isso, eu gostaria de usar o seu programa para sugerir ao presidente Biden que convoque uma reunião urgente do G20. Precisamos reunir os líderes mundiais e colocar um único assunto em pauta: vacina, vacina e vacina. A responsabilidade dos líderes internacionais é imensa e por isso peço ao presidente Biden: não acredito em meu governo. Da mesma forma, eu também jamais poderia pedir isso a Trump. Mas Biden é um sopro, é um respiro para a democracia mundial. I couldn't ask for that for Trump, but Biden is a breath for democracy in the world. E você não faz nenhuma ideia porque tinha um fantoche fazendo a tradução simultânea, ficou confuso, se não ofendido com a presença de um objeto tão infantil. Eu não te culpo. Sacou? Ele basicamente intima o Biden a convocar uma reunião do G20, que é para colocar essas 20 maiores economias do mundo para incentivar a produção e distribuição de vacinas no mundo todo em conjunto. Muito bem. Apenas algumas horas dessa entrevista, o Planalto divulgou a carta lá do Biden, que foi recebida em 26 de janeiro pelo governo brasileiro. Essa carta não tinha sido tornada pública e, olha, provavelmente devia ter continuado assim. É que quando o representante de um país escreve a um outro de maneira privada, não se espera que a contraparte torne essa correspondência pública. Isso é meio deselegante. E essa é uma regra de etiqueta que eu não estou inventando, ela existe. Leia aí o que escreve a Raquel Krahenbuhl, correspondente da Globo em Washington. Ela diz: diferente de telefonemas, a Casa Branca, o Trump era uma exceção, não costuma divulgar a comunicação do presidente via cartas, uma forma de comunicação mais distante e privada. Bom, quando questionada sobre o conteúdo dessa carta que foi enviada ao governo brasileiro, a Casa Branca se limita a dizer que não tem nada a declarar. Então, a princípio, a gente precisa confiar no governo Bolsonaro para conhecer o conteúdo dessa carta. E aí eu não sei você, mas eu tenho 300 mil razões para não confiar nesse governo.
Além do que, a versão bolsonarista para a carta do Biden parece meio estranha. Veja aí o jornal Foco do Brasil, que é o único que ainda frequenta lá o cercadinho do Bolsonaro. Muitos comentários sobre a carta enviada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao presidente Jair Bolsonaro. Na carta, Biden diz estar preparado para uma estreita colaboração com o Brasil e frisou o combate à pandemia. Ainda segundo a Secretaria de Comunicação Social, SECOM, da presidência, Biden relembrou as visitas que fez ao Brasil quando ele era vice-presidente dos Estados Unidos. Ele apontou semelhanças na história dos dois países. Ao acenar para Bolsonaro, Biden garantiu que não há limites para que o Brasil e os Estados Unidos podem conquistar juntos. A carta foi enviada ainda no final de fevereiro, em resposta a um comunicado enviado pelo presidente Jair Bolsonaro. Foi desse jeito que a notícia foi dada nos meios bolsonaristas. A carta do Biden seria sim um convite amistoso e até elogioso ao trabalho em conjunto. Acontece que o Planalto omitiu vários trechos da carta, principalmente aqueles em que o Brasil era cobrado pela destruição do seu patrimônio ambiental, uma coisa que afeta o mundo inteiro. Quem conseguiu acesso à íntegra do documento foi o jornal O Globo. Então vamos direto para a parte da cobrança, vai. Eu dou boas-vindas à oportunidade de nossas nações trabalharem juntas para responder a esses desafios históricos, tanto bilateralmente quanto em fóruns multilaterais, no caminho até a COP26 e adiante. Espero ver compromissos do seu governo em ser mais ambicioso em relação ao clima antes da cúpula de líderes pelo clima, que eu vou organizar em 22 de abril, enquanto trabalhamos para proteger nossos recursos naturais e tirar milhões da pobreza por meios sustentáveis. Nessa tal cúpula aí do dia 22 de abril, os Estados Unidos devem anunciar um plano de transição energética deles lá, um troço ambicioso de trilhões de dólares, né? O que até levanta algum ceticismo, mas enfim, não vem ao caso agora. O que interessa nesse momento, pra gente aqui no Brasil, é que antes da presença do Bolsonaro ser confirmada oficialmente nesse evento, o chanceler Ernesto Araújo já saiu dizendo que o Brasil iria usar essa oportunidade para cobrar recursos, para pedir dinheiro para ações de proteção ambiental por aqui. É a questão ambiental, aliás, que gera mais atrito nas relações entre Estados Unidos e o Brasil. Vamos voltar aqui para a reportagem do O Globo, que revelou aqueles trechos lá da carta que o Planalto omitiu, escondeu da gente, diz o jornal. Biden e Bolsonaro ainda não se falaram por telefone desde a posse do democrata. Na América Latina, o ocupante da Casa Branca já conversou com o argentino Alberto Fernandes, o chileno Sebastián Piñera e o costarriquenho Carlos Alvarado, além de ter feito uma cúpula virtual com Andrés Manuel López Obrador, do México, país com o qual os Estados Unidos mantêm, ao lado do Canadá, um acordo de livre comércio. O México, inclusive, tem grandes chances de ficar com o excedente de vacinas dos Estados Unidos, ou no mínimo uma parte. Isso aí que você está vendo é a reunião do Biden com o Obrador, do México. Aí a Raquel Krahenbuhl, da Globo, que está fora do quadro, ela pergunta se ele, Biden, vai mandar vacina para o México. E aí ele diz que os dois, quer dizer, ele, o Biden e o Obrador, eles estão prestes a discutir isso na reunião que ia começar. Mr. President, are you sending vaccines to Mexico? Sending vaccines to Mexico? Are you sending? Are you considering? Thank you. How about... Essa aproximação entre Estados Unidos e México ela é possível, entre outras coisas, porque não existem aqueles atritos na pauta ambiental, como no caso do Brasil. Só que esquece meio ambiente, porque o governo do Bolsonaro não quer falar de meio ambiente. A única razão para essa carta ter sido divulgada agora, ou pelo menos parcialmente divulgada, é a vacina, um assunto diante do qual o Bolsonaro tem tido assim uma postura dúbia, contraditória, esquisita, para dizer o mínimo. É que ele faz muito esforço para mostrar que está mais interessado em vacina que o PT, mas ao mesmo tempo ele continua falando da vacinação com um certo desdém. Esse aqui é o Bolsonaro no cercadinho no dia 18 de março, de novo, desdenhando da vacina e incentivando o tal tratamento precoce. E o cara fala, quero vacina, cadê a vacina? Ou o cara é mal intencionado, mau caráter, né? Ou é um imbecil. Você não consegue acompanhar, impressionante. Discurso sendo construído o tempo todo. Pô, critica em cima da matéria, justo, sem problema nenhum. Sou passivo de erro, né? Quem nunca errou na vida? Normal. A linha do queridinho da Globo aí, o Mandetta,
vá para casa, quando sentir falta de ar, vá para o hospital. morte. Daí eu perguntei para ele, É morte. mas peraí, você vai voltar para o hospital para fazer o quê? Tem remédio? Não tem. Para entubar. Para entubar, não vale a pena você tentar uma coisa antes? Agora, muitos desses que são contra, quando contrai... Trombo na Tu hora. lembra do secretário de saúde do Dória? São Paulo. O Davi Wip? Coisa mais clara, ele foi acometido e se safou. Depois apareceu a receita Daí perguntaram para ele o que ele usou. Ah, isso aí é com o médico. Peraí, ele é médico também. Eu teria a maior honra do mundo, ó. Eu tomei isso, pessoal, vamos tomar. Por que ele ficou quieto por um projeto político do seu chefe? E depois apareceu a receita dele. E ele processou a farmácia. Para além do discurso, o que a gente tem no Brasil é dificuldade em conseguir vacina, dificuldade séria. A previsão do Ministério da Saúde é ter mais de 500 mil de doses até o final do ano, só que não dá para confiar nisso, porque só em março a previsão de doses a serem aplicadas aqui no Brasil foi reduzida 4 vezes. É meio que aquela coisa da meta da Dilma, lembra? Só que ao contrário. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Tá entendendo o que eu tô tentando dizer, onde eu tô tentando chegar? A vacinação do governo Bolsonaro não tem meta. E uma vez que o governo falhe em atingir essa meta, aí a meta é reduzida pela metade. É esse tipo de coisa que está enfraquecendo o governo Bolsonaro. O Datafolha já constatou um aumento no número de brasileiros que estão assim sedentos por um impeachment. Eram 42%, agora são 46%. E na medida em que o governo vai se enfraquecendo, o centrão, que na minha época se chamava direita ou direita fisiológica, enfim, essa galera aí, eles começam a cobrar mais caro, eles começam a chantagear o governo com mais força. É bom saber que alguém está cobrando alguma coisa desse governo. É claro que são as pessoas erradas cobrando as coisas erradas, tipo cargos em estatais ou ministérios. Ainda assim, esse tipo de cobrança, motivada pelos piores motivos possíveis, ainda assim esse tipo de cobrança pode ser útil para enfraquecer o governo e torná-lo mais suscetível à pressão popular. Se o governo não conseguir lidar com a chantagem do tal centrão, aí ele se enfraquece e, quem sabe, caia. Aí, talvez, e só talvez, a matança da pandemia possa parar, ou pelo menos diminuir. É bom mesmo que o governo e a sua base de apoio briguem, se esganem, se matem. Só assim para a gente ter mais chance de viver. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.